Boa noite, Lu. Tá frio, Lu. Boa noite, Amélia. Boa noite, Elias. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Nando. Bem-vinda, Marta. Boa noite, Amélia. Então, gente, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo e a gente continua falando sobre a violência contra a mulher, né? A violência que ela constitui-se em uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, atingindo seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. E aí a gente chega no artigo 5º da Lei Maria da Penha, que diz pra gente o seguinte, que a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. A gente chega lá no 7º artigo e ele diz pra gente que existem 5 tipos de violência contra a mulher: a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. E aí, para falar com a gente hoje sobre mais uma dessas questões, que seria a violência racial, nós convidamos a professora Edilene Pereira, ela que é pós-doutora em relações étnico-raciais e ativista do movimento de mulheres pretas, de mulheres negras, para conversar com a gente hoje sobre as nuances da violência doméstica na vida de mulheres pretas. E aí eu vou convidar ela aqui, já vou te chamar pro Edilene. Pronto. E agora que é para poder ela nos dar o privilégio dessa partilha, né, dessa experiência profissional que ela tem, trabalhando em grupos de mulheres pretas. Radilene, Chovendo. bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Não, né? muito Nos obrigada dar por me. por nos dar esse privilégio de compartilhar conosco dessa sua vasta experiência profissional, como mulher, como militante. E é, aí, a casa é sua. eu primeiro agradeço muito a vocês, né? Eu estou segurando o celular, viu? Não tem como eu botar em outro lugar. Agradeço a vocês por me convidar. E eu convidei os meus alunos, interrompi a aula para que eles estivessem aqui, porque nós estamos trabalhando numa matéria de direito, que é ciência política, e que nós estamos trabalhando exatamente com a questão do poder. E como não falar sobre a violência doméstica sem atrelar o poder, né? Como esse poder ele é disseminado, como ele é deturpado, que vem dentro de um tripé como a nossa sociedade ela foi estruturada, não é? De um racismo estrutural construído pelo machismo, pelo sexismo, pelo patriarcalismo, e nós estamos vendo nesse momento da pandemia o quanto essa violência doméstica, o quanto esse poder, não é? Que todos nós, quem não quer poder? Todos nós queremos poder, né? Nós estamos aqui, nós queremos poder no nosso mercado de trabalho, na nossa casa, bem, não é? É o poder é o que move o mundo. Mas assim, como esse poder está sendo trabalhado e como esse poder é usado de maneira tão nociva em relação a nós, mulheres negras. Assim, a violência contra a mulher, eu procurei trazer dados, os últimos dados que mostram. Antes de falar sobre isso, eu lembro de um livro de uma escritora Bell Hooks, que eu gosto muito, e que tem um livro dela que ela fala assim: não sou eu mulher. E eu acho assim, eu não sou mulher, o nome do livro, o real é Eu Não Sou Mulher. E muitas vezes a gente, eu falo eu, Edilene, trabalhando com essa questão da mulher negra e do poder que nós estamos conseguindo dentro de uma sociedade extremamente machista, sexista, racista, o quanto nós lutamos, nossas antepassadas,
né, lutaram para que nós estivéssemos aqui, mas o quanto a violência que nossas antepassadas sofreram com a chegada nesse país como escravizadas, o quanto elas sofreram, o quanto lutaram para isso, né, tanto no navio negreiro, quanto na senzala, quanto pós-senzala, não é? Lutaram, tiveram força e exerceram o seu poder de mulher para vencer algumas barreiras ao ponto de nós estarmos aqui agora. Mas assim, quando eu vejo nesse momento da pandemia o quanto nós estamos sendo penalizadas, o quanto estamos sendo, o número, as pesquisas mostram que 61% da violência doméstica atinge as mulheres pretas e pardas. E aí é exatamente o exercer de um poder que o homem tem, de modo geral, em toda a sociedade. Eu digo quando eu estou falando com meus alunos, eu digo assim, o homem já nasce empoderado. Ele nasce empoderado por ser homem, independente da etnia, independente da raça, etnia. E assim, eles são, eu não sei, eu fico estudando a respeito disso, no sentido de dizer, de pensar, é uma herança que é perpetuada no sentido da posse, né? Porque a violência que nós mulheres, de um modo geral, sofrem, e que a Lei Maria da Penha ela traz, é exatamente várias formas de violência. Eu estava acabando de falar isso com meus alunos, e eu disse para eles, nós estamos migrando para uma outra plataforma para que a gente possa realmente trabalhar com isso. Então, quais são as violências que nós mulheres estamos sofrendo? A mulher, de maneira geral, né? É a violência patriarcal, patrimonial, sexual, psicológica e como essa violência está atingindo. Quando Bell Hooks ela fala assim, eu não sou mulher, é porque muitas vezes nós percebemos o quanto a violência que atinge todas as mulheres, ela é mais perversa em relação a nós mulheres. Isso na saúde, no atendimento na saúde, o quanto nós mulheres, no sistema, principalmente no sistema público de saúde, o quanto essas mulheres elas são agredidas. E essa agressão, nas pesquisas que eu tenho feito, essa agressão na hora do parto, por exemplo, as mulheres negras elas sofrem muito mais no sistema público. Eu já ouvi no outro dia, eu estava visitando uma colega que estava para parir, e tinha uma vizinha de maca, gritando e gritando, estava sentindo muita dor, e o médico falou assim, na hora que você estava fazendo, não estava gritando, e era uma mulher negra, era uma jovem negra, certo? E aí eu penso, até quando? Isso é uma forma da violência, não é? É o poder que aquele médico tinha e que estava utilizando exatamente para diminuir. Aí eu venho à mente de novo. Não sou eu. Eu não sou também mulher. E porque esse tratamento é para mim. Sabe? Eu estava ali olhando aquela moça que estava de junto da minha colega. E eu digo assim, ok, talvez se ela tivesse no sistema particular, talvez ela tivesse um outro tratamento, mas no sistema público, que é de direito nosso, de todo cidadão brasileiro, essa mulher sofre esse. E até mesmo anestesia, dificilmente também ela é, na maioria das vezes, também é privada, certo? E aí, quando você fala assim, eu estou enumerando violências que estão além do espaço privado, né, da nossa casa. E o que foi construído que a mulher negra, não é achismo, como eu digo para meus alunos, não é achismo, são bases, são dados científicos e estatísticos que nós somos construídas para ser forte. Não, e se construiu no imaginário da sociedade
que, sim, ó, meus alunos estão aqui, sejam bem-vindos. Se Mone, né? construiu, é, Todo é, mundo é, tá aí. Ex-aluna sua também, viu? Já sinalizou aí. Que ex-aluna pois, também. pois é, sejam bem-vindos. Todo Se mundo. construiu no imaginário da sociedade que nós mulheres negras, não mulheres são fortes, mas nós mulheres negras somos mais fortes. Então isso quer dizer que a gente aguenta a violência psicológica, a gente aguenta a violência patrimonial, a gente aguenta a violência sexual dentro de casa, nos relacionamentos, dentro de casa, certo? E não, nós não aguentamos, sabe? E a bandeira é, eu também sou mulher, então também eu tenho direito, constitucionalmente e fisicamente, de ser respeitada. E o que eu estou vendo que essa mulher negra, ela carrega esse fardo e que muitas vezes nós ativistas, muitas vezes nós somos duras com nós mesmas. Às vezes eu me policio assim, seja mais leve, seja mais leve, porque nós nos construímos em um mundo de embate mesmo, de disputa de um espaço, e nós precisávamos ser fortes. E ser forte, muitas vezes, faz com que nós não sejamos suaves com nós mesmas. E isso perpassa dentro do espaço doméstico, sabe? Muitas vezes, como nós somos criadas, o espaço que tem dentro de casa, qual é a função de nós mulheres. E aí eu estava falando numa outra live, e é interessante isso, como foi construído. As nossas mães acabam repassando isso para a gente e nós acabamos reproduzindo. Porque diz assim, qual é o papel da mulher dentro de casa? Sabe? E a violência doméstica vem em relação à mulher, da mulher no modo geral e da mulher preta, porque é o que nós estamos falando agora, é porque nós temos um espaço que a população masculina, eu não estou generalizando, eu estou dizendo que alguns homens, dentro desse espaço, eles não entendem que é um espaço nosso. E que quebramos barreira e que hoje nós podemos ser tudo. Sabe? E que os afazeres de dentro de casa é de todo mundo. Não é só minha, não é só meu. Então, no momento em que essa mulher é agredida dentro de casa, dentro do seu espaço, que deveria ser um espaço de conforto, não é porque é uma reprodução de um sistema realmente de opressão. E em relação à mulher negra, de um modo geral, é uma reprodução de um espaço de opressão desde a Casa Grande e da senzala. Então, assim, no momento que nós entendemos, é o que nós precisamos ensinar para as meninas, sabe? Para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas alunas, que nós temos o direito, sim, nós temos o direito de ir mais longe, que o espaço doméstico é nosso, mas não é um espaço doméstico de lavar, de passar, de cuidar, é de ser cuidada. E essa violência doméstica que agora está... Minhas colegas, parem e pensem que agora, nesse exato momento, tem uma mulher sendo assassinada dentro de casa e na rua. E o espaço doméstico exacerbou exatamente porque nós estamos presas dentro de casa. E os nossos opressores são os nossos companheiros. Porque é uma perpetuação de uma prática machista, sexista, patriarcal. E quando eu tentei trazer para vocês algumas pensadoras, né, algumas ativistas, que ela diz assim, qual é a função prevista na Lei Maria da Penha? Qual é a função? Porque assim, a violência contra a mulher, né, e a violência contra a mulher negra, nós temos uma luta muito grande, não é, da farmacêutica Maria da Penha, que veio essa lei Maria da Penha, ela foi uma reivindicação
em função de uma denúncia que o Brasil foi condenado, exatamente por quê? Porque chegava muitas denúncias que o Estado não assistia a mulher brasileira, que ela estava desamparada. E era uma luta muito grande de Maria da Penha, como ela sofreu 2 vezes tentativa de assassinato por parte do companheiro. Veio a lei está ali para nos sustentar, para nos ajudar, mas nós ainda estamos em descobertas. Porque para a lei funcionar, precisa que esses homens sejam educados a isso. Sabe? Tem que entender que nós não somos propriedade. Tem que entender que eles estão do nosso lado, nós somos. Eu não estou generalizando, tem um aluno que está falando assim, opressores que não são homens de verdade. Eles sentem quem tem o poder de ser dono da mulher, um pensamento imundo. É um aluno colocando isso, e é verdade. Mas isso é uma herança que nós combatemos o tempo todo. Então eu pergunto para vocês que estão aqui nesse bate-papo, por que se perpetua isso? E por que agora, nesse momento pandêmico, por que o número maior que chega a um genocídio atinge a mulher negra? Por quê? Porque nós somos vistas ainda com aquela subalternidade, nós somos propriedade. Nós não somos vistas como um ser humano. Não estou me vitimizando. Longe de mim isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que combater isso. E para isso, nós precisamos. Aí vocês vão dizer, tem mais carga em cima da gente, mas é o tempo todo. É o tempo todo, desde que nós estreamos nesse mundo. Nós temos que ensinar as nossas crianças, meninos e meninas, que nós somos homens e mulheres. E ensinar para os homens, para os meninos, que eles vão crescer com uma outra visão. E educar os adultos, é uma educação mesmo, que nós somos mulheres, como as outras. Eu não estou dizendo que as mulheres que não são negras, que elas não sofrem. Sofrem também. O genocídio, o machismo, o sexismo, o patriarcalismo, ele perpassa por todas as raças e etnias. Mas o que eu estou gritando é que esse genocídio ele está exacerbado na mulher negra. Aí, ok, tem várias questões, porque a maioria dessas mulheres são periféricas, e na periferia a maioria dos homens e das mulheres não tiveram educação, né, não foram para a escola. Não, isso não é verdade. Porque essa violência ela alcança qualquer classe social. Certo? Ela atinge qualquer classe social. Mas ela atinge mais as mulheres negras porque exatamente foi construído, volto a repetir, foi construído um imaginário que nós aguentamos. E que nós não temos o pedigree suficiente para sermos respeitadas e cuidadas. Então, na hora que, ao longo da nossa história, nos ensinaram a sermos fortes. Então, ser forte, na leitura de muitos, é aguentar. É aguentar ser humilhada, destratada, certo? Abusada sexualmente, certo? E chegando ao fim da morte, porque tem a agressão psicológica que nós carregamos, certo? E que, felizmente ou infelizmente, acaba sendo reverberado em outras pessoas. Então, assim, o que eu desejo é que nós possamos ser leves. Nós, mulheres e mulheres negras, nós não somos só agredidas dentro do espaço doméstico. É verdade que esse mês nós comemoramos a 14 anos da Lei Maria da Penha. Comemorando porque, sim, ela está ali hoje. As pessoas perguntam, essa lei diminuiu a violência? Sim e não. Hoje nós temos
um aparato jurídico, nós temos a delegacia da mulher, nós temos casa de abrigo, nós temos, mas ainda a chegar até lá, a mulher negra, periférica, que não tem o conhecimento, muitas das vezes, desses direitos e de como chegar até lá e como ela é tratada quando chega e como é utilizada quando consegue finalmente uma medida protetiva, muitas vezes não serve para nada. E muitas vezes se calam, porque eles assim, eu estou desamparada. Então essa mulher periférica e negra, ela se sente tão desamparada que ela aceita que ela pode suportar. Então assim, até quando? Então o que nós estamos, o que está gritante, companheiras, o que está gritante é que a violência contra a mulher está exacerbada e que na ponta, que é a mulher negra, está muito mais exacerbada. Então eu preciso gritar que eu também sou mulher e que eu tenho direito a todos os direitos dentro de uma sociedade. Uma observação que eu fiz essa semana, Edilene, a semana passada nós tivemos a Hermildes aqui, falou sobre essa questão da instrução, da escolaridade da mulher. E aí, essa semana eu assistindo um programa no sábado, é de casa, um dos dados que ele trouxe para a gente foi falando sobre a questão do mapa, falando sobre esse período de pandemia, do empreendedorismo, falando das mulheres que a gente está se reinventando, de todo esse processo, né? De quem está em casa trabalhando. E aí eles trouxeram, falando sobre o mapa do salário. E aí fez uma comparação, a estatística, dizendo que a base de salário do homem é R$ 2.574 e para as mulheres R$ 1.995, né? Uma Exatamente. diferença de R$ 579 e o menor salário, os dados de menores salários aqui no Brasil é da região Nordeste, né? É do Piauí, que é R$ 1.316, e depois vem Alagoas com R$ 1.558. Isso é Ela é uma mesma. hierarquia de poder. Você está entendendo? Que foi construído essa hierarquia de poder. Então, é o homem, aí ainda tem uma divisão. É o homem e a mulher. Entre eles dois tem um homem branco, aí depois vem a mulher, vem o homem negro, vem a mulher branca, a mulher negra. Mas você entende que nós, mulheres pretas, estamos lá na base? Elas trabalham. Agora, nesse momento de pandemia, por exemplo, as mulheres são empreendedoras, as mulheres no modo geral. Mas as mulheres negras da periferia, elas precisam ser, porque elas não têm, é o caminho. Elas precisam se sustentar, elas precisam sustentar a casa. E aí, nesse momento de pandemia, eu lembro não, eu faço uma viagem no tempo para o período pré-escravocrata, né? Pós-escravocrata, onde as mulheres saíram para vender quitutes, lavar roupa, para dar apoio àquele companheiro que estava desempregado. Certo? Então nós mulheres pretas sempre fomos empreendedoras. Mas sempre disseram para mim que eu precisava estudar. Isso eu sei, a porta é o estudo. Mas aí você olha o tanto de que você andou, o tanto que você andou como mulher, e você vê que você ainda, a minha tese de doutorado, que trabalha exatamente com os cargos de elite, aí você vê que é o homem lá, os cargos, a mulher não tem o perfil. E quando a mulher tem o perfil, não é a mulher preta. Isso é uma violência. Não é, nos cargos de elite, como eu enumerei, não é a mulher preta. Porque logo após, porque assim, nós tínhamos um lugar. Tem uma menina, Moni, que ela está falando, é minha aluna, e é verdade. Nós tínhamos um lugar.
Primeiro era de escravizada, depois de quituteira, empregada doméstica, foi o lugar que encontrou, depois fomos para a fábrica. Ok, era aquele lugar. Era o lugar que esperava de Edilene. Que as minhas antepassadas foram empregadas domésticas. A minha mãe trabalhou em fábrica. O que é que eu seria? Seria também empregada doméstica. Então, hoje, na hora que você vê o salário, nós somos doutoras, pós-doutoras, mas na hora do mercado de trabalho, o que é que nós ganhamos como mulheres? Certo? Nós estamos sempre no fim da linha. Então, essa violência, ela perpassa por todos os espaços da sociedade. E quando nós estamos no lugar de conforto, que é a nossa casa, nós estamos vendo que não é. Porque a violência do mercado de trabalho, ela está lá posta. E a violência doméstica, ela visibiliza essa violência que nós sofremos, nós mulheres, e como os dados de 2008, por exemplo, que está aqui na minha mão, foi um dos mais novos que eu consegui encontrar, ele mostra a situação da mulher no mercado de trabalho, e aí quando diz assim, que os homens brancos, a mulher negra é de 17 maior número. Aqui, ó. A situação da mulher negra no mercado de trabalho é a parte do cenário que perpetua o ciclo da pobreza e violência. A taxa de desemprego entre mulheres negras é de 17%. Isso em 2018. Agora, em que lugar nós estamos? Certo? Então, assim, a verdade, Hermilda está correta, é minha colega de trabalho. E assim, a violência, o mercado de trabalho, a escolarização é a porta. Mas é o suficiente? Não é. Porque a escolarização não barra o machismo. A nossa escolarização não serve de escudo para o machismo, para o sexismo, para o patrimonialismo. Não serve de escudo. Então, a nossa luta é diária, segundo a segundo. Então, o que está assim, que está invisível, eu digo para os meus alunos, fiquem atentos, porque com a pandemia está invisível. Mas tem dados na internet que mostram que nós, mulheres negras, estamos sofrendo um processo de genocídio nesse período da pandemia, de uma maneira maior, porque sempre existiu, mas de uma maneira mais acerbada. Está nesse momento, onde as mulheres elas estão desprotegidas, as mulheres negras, que a maioria está na periferia, desassistida do Estado. Então, a violência doméstica está gritante, está de uma maneira monstruosa nesse momento. A Jaqueline está fazendo uma colocação aqui, ela está dizendo que tem também, né, um atravessamento de regionalidade. E a interseccionalidade define bem esses atravessamentos. Exatamente. Obrigada, Jaque. É exatamente, porque a interseccionalidade é exatamente isso, né? É a junção de exclusões, certo? É a raça, o gênero e a posição social. Kimberly, ela foi maravilhosa quando ela criou esse conceito da interseccionalidade, que é exatamente a junção, no nosso caso, quer dizer, eu estou incluindo você no caso das mulheres negras, é essa junção de exclusão, que é a exclusão, que é o gênero feminino, a raça, a etnia, né, negra, e o lugar social, a classe social. Então, quando junta, ela se torna uma exclusão, porque, imagine, eu agrego, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher periférica, certo? E a classe social. Nesse momento, todo o meu conhecimento educacional, todos os títulos, não barra esse tripé, essa intersecção de exclusão, certo? Então, o que eu preciso dizer para mim e para as outras é que sim, eu sou mulher também e que eu mereço ser respeitada e tratada como
cuidada. E que eu tenho o direito de ser frágil. Se construiu para a gente que nós temos que ser fortes. Nós, mulheres pretas. Mas não, eu tenho o direito de ser frágil. E principalmente eu tenho o direito de ser cuidada. De ser protegida. Isso que eu ia falar. A gente tem o hábito de assumir a responsabilidade de ser o cuidador oficial, né? É, A família, de tomar cuidado, de cuidar de alguém, de é, auxiliar, de é, ajudar. Mas e quem cuida da gente? é. Não cuida, A gente nem certo? pensa nisso. Não, não, mas sabe por que foi, minha querida? Porque isso foi construído século após século. Foi construído o papel da mulher, é o de cuidar. Nós fomos para as profissões de cuidar, estava pré-estabelecido. E mesmo agora que nós estamos em várias profissões, nós podemos, né? Então nós estamos em todas as profissões, mas mesmo dentro delas, quando nós chegamos em casa, nós temos o papel de cuidar. Não se leva em conta que nós estamos cansadas, não leva em conta que nós temos tripla jornada de trabalho, mas está no nosso, tá lá, tá desenhado, é o seu papel, sabe? E aí a violência doméstica se configura na hora que não, é o seu papel. E na hora que a mulher ela é violentada pelo seu companheiro dentro de casa, também pelos ex, mas eu estou falando do espaço de dentro de casa. É porque o papel é o nosso papel. Tá ali, foi construído desse jeito, sabe? E muitas mulheres, elas chegam a ser assassinadas porque elas não se sentem confortáveis e nem amparadas para sair desse círculo de violência. Não sei se você ouviu, ou vocês que estão aqui, mas na minha infância eu ouvia, antes estar acompanhada do que só. Não, é melhor ele do que ninguém. Mal acompanhada. Pois é, sozinho, é melhor com ele do que é melhor com ele do que só. Antes com ele do que só. Mal do seu marido para ninguém. Ninguém imagina. Ó, se você não fizer o que ele quer sexualmente, ele vai encontrar na rua. E aí acaba que se submete a todas essas formas de exercício de poder perverso. Porque o que esse homem faz dentro de casa e fora de casa, nessa violência doméstica, é porque ele está exercitando algo que foi ensinado para ele. E o interessante é que, não sei se foi Verônica que trouxe, e essa questão a gente conversou aqui também sobre a violência de gênero e religiosidade. É, Um dos aspectos interessantes é de que quem comete a violência contra a mulher é assim, é um homem acima de qualquer suspeita, né? exatamente. Dado pela sociedade, pela comunidade que vive, pelos amigos, vizinhos, ninguém jamais podia imaginar, ninguém ouvia um grito dela, ela não É, falava nada. Mas foi assassinada, mas era violentada, mas sofria de todas as exatamente. formas. E o que eu estava falando na outra live é interessante. Alguns anos atrás, o homem matava a mulher por defesa da honra. Foi abolido. Não, não, ele matava, ia a julgamento e ele era absorvido pela defesa da honra. Bem, não se emprega mais isso. Mas quanto dos nossos agressores estão presos? Tem a medida protetiva? Sim, é verdade, é verdade. Zenita, ela diz assim, é isso mesmo, uma ideia que nunca termina. Mulheres sofrem caladas por medo de falar a verdade e não ser acolhida, porque muitas vezes é um machismo tão grande que eu já ouvi alguma mulher dizer assim, imagine o que ela já fez para apanhar, sabe? É Ou porque até ensina. mesmo não saber o motivo por que ele fez isso. E você fez o que para ele fazer isso? Exatamente. Não, não tem motivo para ele fazer isso. Nada justifica. Você está entendendo? Aí um aluno falou assim: ah, professora, mas o homem também apanha. O homem também é assassinado pela mulher. Aí eu digo assim: aí eu brinco, falando a verdade. Eu estou falando, eu como socióloga,
Ou então diz, já, se verdade, ela gosta. Ela chega na delegacia e ele diz, ela gosta. Vai com a roupa. A roupa que ela está vestida. Imagina que roupa que ela veio. Tem padrões e tem lugares da mulher onde ela deve estar, sabe? E muitas vezes nós não somos acolhidas por nós mulheres, porque nós ainda trazemos esse ranço que faz com que muitas mulheres acabem julgando a outra, sabe? Porque não se coloca no lugar. Aí vem a sororidade, né? É exatamente andar junto com a outra, é cuidar da outra. Empatia, né? Que está já sendo agredida. Não tem mais essa ideia de que briga de marido e mulher não se mete a mulher. Não, isso não existe. Nós estamos num momento que é uma acolher o outro, é uma cuidar da outra, é o homem cuidar da mulher, sabe? Homem de verdade é esse, é que cuida, que compartilha e que entende que a mulher ela não é propriedade. Foi ensinado para ele isso. É um sistema patriarcal, patrimonialista e que aí diz, ok, é minha propriedade. Se você não ficar comigo, você não fica com ninguém. Não é propriedade, nós não somos propriedade, sabe? E por que essa violência está tão exacerbada? Vamos parar e estudar a respeito disso? Porque que a mulher negra que está sendo mais atingida é porque nós estamos desamparadas. É porque o Estado não está se movimentando o suficiente para isso. A Lei Maria da Penha é uma vitória? É. Nós estamos exercendo, através dessa lei, o nosso poder de vida. Então, assim, a Lei Maria da Penha é fundamental? É importante? É um avanço? Mas nós temos que avançar muito mais. Muito mais. Por quê? Porque nós precisamos criar uma rede entre nós mesmos. Você está entendendo? E, principalmente, nós temos que entender o que Bell Hooks fala. Eu também sou mulher. Eu também sou mulher. Eu também tenho direito à fragilidade. Eu também tenho direito ao meu espaço. Eu também tenho direito à proteção. Então, esse quadro que traz aqui, tem uma outra pesquisadora, tem muitas pesquisadoras brasileiras, mas, assim, mulheres que eu acho muito. Patrícia Collin, por exemplo, ela fala sobre o empoderamento. Zélia Gonzalez, ela também falava isso, sobre a questão do empoderamento, do lugar de fala, do nosso lugar de fala, é de dizer assim, ok, eu também sou mulher e eu preciso ser respeitada como tal. E eu tenho que ser respeitada e entendida pelos companheiros, ou atual ou futuro, que eu sou criatura como ele. Quando alguém diz assim, mas a mulher, como a mulher fugiu. Quando eles dizem assim, mas a mulher mata, sim, mas eu estou me baseando nas estatísticas. E eu estou, como socióloga, dizendo que é uma doença social. E que sim, que a mulher mata. Mas vamos ser muito honestas. Estatisticamente, quantas mulheres matam esses homens? Elas suportam, porque a sociedade espera que ela suporte. Quando um homem trai uma mulher, dizem pra gente, mas antes está com ele do que só. Ou então diz assim, porque homem, a natureza do homem é essa. Mas quando é o contrário, nós somos assassinadas porque nós não temos esse poder. Eu não estou dizendo que é certo fazer, mas eu estou dizendo que nós precisamos ter o mesmo poder. E principalmente o poder da vida. E nós não temos. Então, se o grau de violência doméstica chegou ao ponto que está agora, é porque nós precisamos nos reorganizar. E nós precisamos falar uma mantra para nós mesmos. Um mantra para nós mesmos. Temos poder. Nós precisamos estar empoderadas nessa luta. Na luta de que somos seres humanos, na hora que nós, como somos cidadãs, e que nós precisamos exercer esse poder de ir e vir, de querer ou não querer, de sair de uma relação que é abusiva.
Mas isso não está acontecendo. Eles estão aproveitando o que sempre aconteceu, viu? Essa violência doméstica sempre aconteceu, de um modo geral, de maneira generalizada. Mas está maior nesse momento de pandemia, porque nós estamos presas dentro de casa. E o nosso algoz está com a gente. Estamos vivendo com o inimigo, porque ele traz uma trajetória que foi passada de pai para filho, e nós somos segundo lugar. Somos seres inferiores. E nós não temos o lugar de conforto para denunciar, sabe? E não só denunciar, porque muitas dessas mulheres que estão sendo assassinadas, elas têm medo de denunciar porque ela vai para onde? Sabe? Muitas dessas mulheres, encerrando, eu quero realmente ouvir as perguntas e responder, mas muitas dessas mulheres, elas não têm, ela não tem uma escolarização, ela não tem uma renda, certo? A Bolsa Família veio para dar um poder a essas mulheres, que eram subjugadas pelos seus companheiros, porque elas não tinham como se sustentar. Ela tem a Bolsa Família. Mas nesse momento de pandemia, ela está dentro de casa. Ela é empreendedora, ela trabalhava na rua, ela está dentro de casa. E aí eles aproveitam disso e eles repetem um círculo de violência. Eu quero, a mulher tem que dizer assim, eu quero, eu posso. Mas eles dizem, eu posso, eu quero, você é minha propriedade. Outro fato interessante, Proslene, é a questão do... Oh, mãe, eu não sei. que eu posso falar? Você vai ver. A certeza da impunidade que eles têm em realizar determinadas ações nesse sentido de violência e achar que não vai dar em nada. Pois é. Vou lá, vou responder, vou sair, vou pagar, vou resolver, tá tudo certo, né? A gente precisa colocar essas leis de fato para funcionar, que eles sejam penalizados, que eles respondam pelos atos que eles cometem, porque assim se torna banal. Tem a lei, né? A amorosidade da justiça, né, Projace? Então, eles fazem porque acham que não vai dar em nada. Exatamente. Por quê? Porque assim, as mulheres, nós avançamos, como eu disse, a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela veio com muita força, certo? Nos deu um ouvido, certo? Alguém que ouve. Mas o que acontece, minhas colegas? Marca-se uma audiência, como já se está falando, para não sei quantos meses. E esse período? E aí se recebe uma lei, depois de muita luta, não é na primeira, não é na segunda, na terceira vez, que se consegue uma medida protetiva. Ok. Ela está com a medida protetiva na mão, muitos fazem gozação, vá lá prestar queixa. E muitos que nós conseguimos que eles sejam presos, o que acontece? Ele é preso e ele sai daqui a pouco. Sabe? Houve um avanço muito grande no governo da presidenta, que muitas vezes a mulher ela denunciava, e depois, como ela era dependente psicologicamente ou economicamente daquele agressor, ela no outro dia ia e tirava. Hoje ela não pode mais. Ela denunciou, ela não pode mais retirar. Continua o processo. Mas esse período da lentidão da lei faz com que essas mulheres não sejam nada. Elas acumulam medidas protetivas que nem ele mesmo leva a sério. Porque eles têm tempo para agir. Eles têm tempo para agir. É a certeza da impunidade. Você está entendendo? É a certeza da impunidade. Muitos falam assim, eu estava lendo uma pesquisa, onde muitos dizem assim, pode ir lá denunciar, não dá em nada. Gente, muitos pagam a fiança e saem. Como? O preço de uma vida é R$100, é R$1.000. Moni está aqui perguntando, o vizinho também pode denunciar? Pode e deve, Pode, né, pode. Qualquer Gente, pessoa pode. qualquer pessoa. Esqueçam aquele dizer idiota, briga de marido e mulher. Não, tem que meter a colher sim.
Tem que manter a mulher. Mone, precisamos exercer a sororidade, sabe? É cuidar da outra. Porque você não sabe a fragilidade que aquela mulher está naquele momento, o porquê que ela suporta aquele tipo de violência. Tem que denunciar, sabe? Porque eu lembro das eleições que as pessoas disseram assim, fazendo um paralelo. Ah, eu não votei, eu anulei. Você é tão culpado quanto quem votou. Você está entendendo? Você viu a violência e você se omitiu, você é tão culpado quanto. Sabe? Porque é nesse momento que precisa da solidariedade. E, gente, na hora que uma aluna liga para mim falando, olha, tem um número, como já se colocou aqui, liga para o 180, certo? Liga para o 180. Mesmo que vai demorar, ok, faça a sua parte. Você não quer se envolver? Ok. Com medo de ser a vítima? Ok, liga para o 180. Está acontecendo isso aqui. Desculpa para que a polícia vá e tome uma providência. Nós não podemos ser omissas. Não podemos continuar esse processo Também de omissão. tem o número da Ronda Maria da Penha. Exatamente. Né? Tem a Ronda Maria da Penha que tem feito um trabalho muito bom. Nós tivemos uma live com a major responsável pela Ronda Maria da Penha. E assim, é uma luta diária. A violência eu não posso dizer se alargou, está de uma maneira tão exacerbada, é exatamente porque está faltando uma rede de apoio. E uma lei só não é suficiente. Se nós não também nos envolvemos, não é suficiente. Certo? Exatamente. Nós temos que ensinar para nossas meninas que tem passos para a violência. A gente tem que ficar alerta, sabe? Um empurrão já é um aviso. Uma agressão psicológica é o aviso. É também uma violência doméstica, certo? Olha, um grito, ou não, você não vai sair, invadir o seu celular, não pode ter senha porque eu vou te controlar. Isso é uma violência psicológica. É uma violência patrimonial. Então você tem que, ok, nós somos ensinadas, é porque ele está nervoso. Ok, eu não tenho o direito de estar nervosa. Então não, são sequências de agressões. São fases de agressões. E que nós precisamos, no primeiro momento, é uma relação abusiva. A gente não precisa. É isso que precisa ficar bem evidente. Nós não temos obrigação de cuidar de um agressor. É porque ele é muito nervoso, ele está estressado. Não é problema meu. Então a gente fica dando desculpas para ele, porque isso foi ensinado para a gente. Temos que quebrar esse círculo. Temos que quebrar esse círculo. Quem cuida da gente, se a gente sempre cuida do outro, nós temos que nos colocar no lugar do agressor. Ele está nervoso, então ele pode me dar um tabefe. Se eu estou nervosa, eu posso dar esse tabefe? Não, mesmo porque nós não temos nem força para isso. Um tapa de um homem nunca vai ser a força de um murro que eu der. Sabe? A agressão psicológica que eu faço para ele nunca vai ser igual à agressão psicológica que ele faz comigo, porque a sociedade construiu padrões de beleza, certo? O homem é bonito sempre. A gente aceita ele gordou, tá gordinho, tá grávido. A gente leva na brincadeira, não é? Ele diz assim, tá barrigudo, tá grávido. Faz com que a gente troque o outro porque tá grávido? Não, eles fazem isso. Então, nós temos que sair do lugar de vítima. A gente precisa combater o opressor. A gente precisa ter voz. Pode falar, minha querida. 5 minutos para finalizar nossa live. Então, eu quero ver, porque assim, é um assunto que a gente precisa revisitar. E quando a menina está dizendo, eu já fiz várias denúncias pelo mesmo casal e nada acontece. Quando a polícia chega, os dois negam. Sabe? Porque é a dependência que essa mulher está. Mas pelo menos a sua parte você fez. É isso que tem, você fez a sua parte.
Tem mais alguma pergunta para eu responder? Que pena que só tem 5 minutos. Mas é assim, Guda, eu estava falando para os meus alunos do exercício do poder. Todos nós queremos ter poder dentro da sociedade. É nato do ser humano. Mas como exercer esse poder? Sabe? Não é escravizando, não é sodomizando, não é assassinando, não é brincando com sentimento, sabe? Não é exterminando, não é ceifando a vida da pessoa que está exercendo um poder. Está exercendo um poder, mas um poder destruidor. Certo? E nós precisamos exercer o nosso poder de ser humano, de mulher, certo? Que já andamos muito, nós podemos. E temos que reconhecer o tempo todo, eu também sou mulher. Eu também preciso e devo e tenho o direito de ser amparada e cuidada. É verdade. Rosilene, a senhora é fantástica. A Moni está aqui agradecendo você. Mil elogios de muitos alunos, de muitas colegas de trabalho sua, viu? E aí nós temos 3 minutos para finalizar a nossa live. Você quer fazer sua consideração final para fazer o agradecimento? Eu quero agradecer, né? Agradecer o momento de estar aqui, que a gente precisa aproveitar todos os espaços. Então, agradecer por estar aqui, agradecer por ver colegas, eu estou vendo o nome de colegas, de mulheres também, certo? Um depoimento forte aqui para a Gilene. Desculpa te Pode interromper, falar, mas não fale, eu quero ouvir. a Marta, que ela participa sempre, participa com a gente das atividades, é que ela está dizendo, de tanto a minha mãe negar o companheiro dela, ele acabou tirando a vida dela. Pois é. Você está entendendo? As mulheres, elas se submetem a todo tipo de agressão, principalmente agressão sexual, para não perder a vida, porque elas não se sentem acolhidas. Precisamos dizer, olha, tenho 180, tenho 190, tem eu aqui do seu lado. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de falar e de ouvir, de ver depoimentos como esse, e de meus alunos estarem aí e entender que temos, volto a dizer, temos todo o direito de querer poder. Mas que esse poder não seja o poder de extermínio. Seja o poder de transitar na sociedade, de avançar ou regredir segundo os nossos desejos, mas nós temos que ter o poder de viver e de combater o extermínio. Exatamente isso, né? E que a sororidade esteja presente na vida da gente. Pois E é. obrigada. Respeito, a gente precisa exigir que sejamos respeitadas como mulheres, como seres humanos, né? E que se a gente não está aqui para poder dar a mão ao outro, para crescer junto, para poder viver com dignidade, para colocar para baixo também não precisa. Pois é. Nós não queremos alguém para nos botar para baixo, para nós andarmos atrás dele. Nós queremos alguém que ande com a gente. E que respeite isso. Muito obrigada, Obrigada a você. pela sua participação, pela sua atenção. Obrigada aos seus alunos que participaram com a gente desse momento, viu? A todos os amigos e parceiros da Florescendo Saberes, eu quero convidar vocês a participar do nosso encontro Avosidades, que vai acontecer agora dia 29. É um encontro virtual na plataforma Meet, a inscrição é gratuita. O link está aí na bio para vocês participarem conosco. E mais uma vez, muitíssimo obrigada por Obrigada a dividir com a você. gente esse momento. Marta, força para você, viu? Força para você, Marta. E tantas outras Martas que têm aí, força. E entenda que você pode sair, romper esse lugar de violência. Exatamente isso. Obrigada mais uma Boa vez, gente. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.